Olá, eu sou a Franciele Dion e hoje eu trouxe aqui um breve conteúdo em relação à estrutura geológica do planeta Terra e os recursos minerais disponíveis aqui no território brasileiro. Bom, os tipos de estrutura eles são apenas três: os dobramentos modernos, os escudos cristalinos, também chamados de crátons ou maciços antigos, e as bacias sedimentares. Eles são bem diferentes entre si, como a gente já pode ver aqui na imagem, né? O tamanho deles já é completamente diferente um do outro. E eles também mostram pra gente a idade geológica daquele território, que é muito diferente da idade histórica que a gente está acostumado a aprender na escola. Então, para ficar um pouco mais palpável, né, o Japão é um ótimo exemplo disso. Geologicamente, o Japão ele é muito novo. Como que a gente sabe disso? Porque no Japão, a gente tem bastante dobramentos modernos. Ao mesmo tempo que, historicamente, o Japão é bem antigo, né? E ao contrário do Brasil, que é muito novo historicamente e bem antigo geologicamente. Isso porque a gente tem aqui no nosso território os escudos cristalinos, né? E as bacias sedimentares. Além de nos dizer a idade, né, daquele território, as estruturas geológicas também vão nos dizer os recursos minerais disponíveis ali, naqueles lugares, né? Então, começando aqui pelos dobramentos modernos, eles datam aí da Era Cenozoica, né, cerca de 65 milhões de anos, e eles acontecem através do choque de placas tectônicas, né? Quando elas se chocam e geram um movimento aí de orogênese, acaba criando aí essas montanhas, também os vulcões, né? Essas estruturas que têm a ponta bem pontiaguda. E pontiaguda por quê? Porque como ele é muito novo, né? Ele sofreu pouquíssima erosão. Então ele continua mantendo a sua estrutura aí com essa pontinha aí, pontinha não, né? Essa ponta aí na parte de cima. Além disso, os dobramentos modernos eles são responsáveis por grandes rios. Porque o que um rio precisa, né? Ele precisa de água, claro, e de altitude. Altitude por quê? Porque ele precisa que a gravidade faça esse trabalho, né, de descer a água com uma força maior aí e os rios consigam correr aí como a gente está acostumado a ver. Bom, e aí a gente tem os escudos cristalinos, que já datam aí do período pré-cambriano, então mais de 542 milhões de anos, né? E justamente por eles serem muito antigos, que eles sofreram muita erosão, né? Imagina, 542 milhões de anos sofrendo erosão, é claro que o formato deles ia se modificar. Então eles já são, né, menores, né, mais baixos, e tem esse formato mais arredondado, né? Eles já foram pontiagudos, como os dobramentos modernos, mas, como sofreram bastante erosão, já tem um formato bem diferente hoje, né? Como eu disse, eles vão nos dizer, né, a idade geológica dos lugares onde eles se encontram. E, além disso, eles são reservas de minerais metálicos, né, como o ferro, o alumínio e o cobre, por exemplo, né. Por conta disso que o Fordismo se desenvolveu nos Apalaches, né, que é um maciço antigo, então riquíssimo em metal, fundamental aí para esse sistema de produção. Já as bacias sedimentares, elas datam aí da Era Paleozoica, né, de 251 a 542 milhões de anos atrás. Então, 542 justamente porque a bacia sedimentar ela precisa do escudo cristalino para ela existir, porque ela é justamente os sedimentos que saíram de lá, né, que foram transportados dos escudos cristalinos e foram depositados aqui. Então, a bacia sedimentar ela nada mais é do que uma área de deposição, certo? Desses sedimentos aí. Então, a gente tinha lá um escudo cristalino que era pontiagudo, foi sofrendo erosão. Os sedimentos caíram aí na bacia sedimentar e agora a gente tem bacia sedimentar e escudo cristalino com um formato diferente dos dobramentos modernos, né? E aqui, já nessa estrutura, a gente possui reservas de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás, né? Muito importantes aí economicamente para o mundo inteiro. E aí a gente tem aí o Brasil com 64% de estrutura geológica em forma de bacia sedimentar, 36% de escudos cristalinos e 0% de dobramentos modernos. E o que isso significa, né? Isso significa que a gente é muito privilegiado, né?
Primeiro porque a gente é rico em recursos minerais, sejam eles combustíveis fósseis, sejam eles minerais metálicos. Ao mesmo tempo que a gente não tem os dobramentos modernos presentes aqui. Então, a gente não sofre, por exemplo, com vulcanismos, terremotos, porque a gente está longe do encontro de placas tectônicas, né? Mas, como eu disse, os dobramentos modernos eles são responsáveis pelas formações dos grandes rios. E aqui no Brasil, a gente tem o maior rio, tanto em extensão quanto em volume d'água, que é o Rio Amazonas, né? Então, como que isso acontece? O Rio Amazonas, na verdade, ele nasce na Cordilheira dos Andes e só corre por aqui, pelo Brasil, né? Então, tá aí mais uma prova de que a gente é muito privilegiado nessa questão. Bom, já que a gente não tem dobramento moderno, nos resta tratar aqui dos recursos minerais disponíveis aqui, né? Claro que eu não listei todos, mas eu listei os mais importantes. Então, a gente tem, por exemplo, alumínio, né, que a produção demanda muita energia, então às vezes ele é acompanhado das hidrelétricas ali, né? A gente também tem o petróleo, né, que é um mineral não metálico, diferente dos outros 3 apresentados aqui. E, enfim, foi explorado por muito tempo por empresas estrangeiras, principalmente as 7 Irmãs, até que Getúlio Vargas parou com isso, né? Em 1953 ele fundou a Petrobras, né? E a Petrobras, ela só aceitava capital nacional e tinha o monopólio do petróleo brasileiro, né? Então, entre 1953 e 1997, só era possível comprar petróleo do Brasil através da Petrobras e com capital nacional, né? O que foi uma medida aí bem nacionalista que, de certa forma, ajudou o Brasil, com certeza, né? Mas em 97 acabou esse monopólio, né? A Petrobras continuou existindo, ela cresceu bastante, de forma devagar, mas cresceu, concorrendo aí, né, com o Oriente Médio e a Rússia, por também terem essas reservas de combustíveis fósseis, né? Só que cada vez mais esse petróleo se encontrava ali no mar, né? E aí fica muito caro para extrair. E aí o Brasil acabou virando o país que melhor explora petróleo no mar, aí no governo Lula, por conta do pré-sal, né? Essa tecnologia deu esse título para o Brasil. Além disso, a gente também tem aí o minério de ferro, né? Que se encontra principalmente aí na região da Serra de Carajás, no Paraná, e no quadrilátero ferrífero, claro, em Minas Gerais, né? E a principal matéria-prima da siderurgia, né? A siderurgia que foi muito forte aqui no Brasil por conta da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, também no governo Vargas. E também o aço foi a matéria-prima da segunda revolução industrial. E como o aço do Brasil é muito rico em hematita, ele é muito bom e acaba sendo muito cobiçado, muito desejado pelos outros países aí. E por fim, a gente tem aí o nióbio, né, que também temos ali na região de Araxá, em Minas Gerais, também temos 21% ali no Amazonas e 3% em Goiás, né. Falando em porcentagens, é importante a gente pensar também na questão global, porque as maiores reservas de nióbio do mundo, elas se encontram na Austrália, possui 1% das reservas, o Canadá, que possui 2% das reservas, e o Brasil, que possui 96% das reservas. O Canadá, por exemplo, que possui apenas 2%, usa esse 2% para financiar a educação pública, que é de uma qualidade absurda, né? A gente sabe disso, e infelizmente no Brasil a gente não consegue transformar isso em dinheiro, enfim, né, interno, né. Isso porque boa parte do nióbio brasileiro é controlado pela Inglaterra, né. Uma empresa inglesa comprou os direitos de explorar aqui no Brasil e tem sido assim até então. O segundo maior produtor de nióbio também, ele é o ex-dono do Unibanco, então assim a gente consegue ter uma ideia do quão lucrativo é esse mercado, né? E mesmo já tendo 96% das reservas, existem suspeitas de que o Brasil tem encontrado novas reservas, né? Esses boatos surgiram não só por isso, mas também porque a China comprou alguns territórios relativamente suspeitos aqui no Brasil, porque não era um solo muito bom, né, para agricultura, por exemplo, então ficou um pouco assim, por que a China comprou e, enfim, existe essa suspeita que é porque eles já acham que tem ali reserva de nióbio. Mas o ideal seria que a gente virasse transformador desse nióbio, né? Parasse de vender ele só in natura, porque acaba enriquecendo apenas as empresas que vão fazer essa transformação e vender efetivamente um produto, né? A gente precisa ter
essa mudança de postura, parar de agir como colônia, né, para poder, enfim, desenvolver mais o Brasil, investir em educação, saúde, etc., tudo que precisa ser investido aqui, né. Enfim, hoje o nióbio, ele é considerado um metal do futuro, ele é um tesouro para os Estados Unidos, né? Isso porque ele é mais resistente que o aço em relação à temperatura, pressão e corrosão, ao mesmo tempo que ele é mais maleável, né? Então é mais fácil de manipular ele, mas ainda assim ele é muito resistente. Claro que essas informações elas só chegaram ao conhecimento geral assim agora, né? Recentemente. E, enfim, inicialmente o nióbio ele era vendido assim a um preço muito baixo, ele era desviado porque achavam que era o contrário, achavam que ele era muito inferior ao aço que a gente está acostumado, e depois que foi descoberto que, na verdade, ele tem uma qualidade muito superior, né? Bom, é isso, né? Aqui temos as referências bibliográficas, caso alguém precise, né, queira estudar um pouco mais, mas, claro, fiquem à vontade para tirar as dúvidas comigo. Tá ok? Muito obrigada. Tchau, tchau.